DW Eleições. Em Angola, o Tribunal Constitucional acaba de encerrar o contencioso eleitoral, validando os resultados definitivos divulgados pela Comissão Nacional Eleitoral, que dão a vitória ao MPLA. A instância máxima deu razão à CNE, que pedia para que fosse rejeitado o recurso da UNITA. A decisão atirou por terra as reivindicações da UNITA, da Casa CE e do Bloco Democrático. A UNITA, por exemplo, exigia a comparação das atas síntese, alegando que o MPLA não ganhou as quintas eleições gerais angolanas. A decisão do Tribunal Constitucional foi divulgada hoje. O contencioso eleitoral são inapeláveis, pois esta Corte é a última instância de recurso dos termos do artigo 6º da Lei Orgânica sobre as Eleições Gerais, pelo que transitam automaticamente em julgado. Em Luanda estão em curso os preparativos para a investidura de João Lourenço como presidente do país para um segundo mandato de 5 anos. A imprensa angolana avança que a posse está marcada para o dia 15 de setembro. Este processo de posse já começou antes mesmo da decisão final do Tribunal Constitucional, algo que irritou os 5 partidos da oposição, a UNITA, Casa CE, PRS, FNLA e Bloco Democrático. Face à inquietação, a oposição em peso anunciou a criação de um grupo de trabalho para convocar manifestações que expressem o que chamam de repulsa dos eleitores. Essas manifestações, destacam, terão um caráter estritamente pacífico e ordeiro, realizando-se em coordenação com os órgãos de ordem pública. Lê-se num comunicado é que a DW África teve acesso, isto numa altura em que as Forças Armadas angolanas elevaram o estado de prontidão combativa desde domingo até 20 de setembro para evitar incidentes que perturbem a ordem e tranquilidade públicas. Em direto de Luanda, tenho o comentador político Carlos Rosado de Carvalho, a quem começo por saudar. Carlos, muito obrigado pela sua disponibilidade mais uma vez para falar connosco aqui na DW África. A minha primeira questão é: como é que interpreta a posição dos partidos da oposição que decidem, neste caso, avançar para os protestos de rua? Boa noite. Esta decisão não restava muito aos partidos políticos não fazê-lo. As pessoas, quando estão descontentes, têm que manifestar esse descontentamento e, portanto, os partidos políticos descontentes que estão com toda esta situação, com toda esta, eu diria, novela, pelo menos internamente, não lhes resta outra alternativa se o Tribunal Constitucional der como bons os resultados da Comissão Nacional Eleitoral. E, de facto, estes partidos políticos, penso eu, também têm razão, porque, pelo menos do ponto de vista formal, não faz sentido que entidades do Estado, nomeadamente as Forças Armadas, estejam a fazer preparativos para uma tomada de posse quando os resultados eleitorais estão suspensos. Portanto, do meu ponto de vista, não faz sentido nenhum que as Forças Armadas o façam. Mas, infelizmente, é esta a situação que temos. E o que fica aqui é um bocadinho a impressão que todo este contencioso eleitoral é uma mera formalidade e que, no fim do dia, os resultados da CNE é que contam verdadeiramente, todos os outros não contam, não vale a pena fazer reclamações, porque a decisão final da Comissão Nacional Eleitoral e também do Tribunal Constitucional, nas vestes do Tribunal Eleitoral, são sempre, como estamos habituados, decisões favoráveis ao MPLA e também ao Governo, que é um Governo, neste caso, do MPLA. Notamos isso também com forças que supostamente deviam ser republicanas, como a polícia e as Forças Armadas. Portanto, estamos habituados a que a versão, no fim do dia, as versões todas coincidem com a versão do MPLA. E, portanto, quando a Força Aérea, que é uma instituição, ou devia ser uma instituição republicana, decide anunciar o fecho do espaço aéreo
para a tomada de posse de um presidente que de facto não existe, uma vez que os resultados estão suspensos, isto quer, de alguma maneira, dizer alguma coisa. Então, pegando nisso, o que se pode esperar nos próximos dias, já que as Forças Armadas estão num estado de prontidão combativa e manifestações à vista, o que se pode esperar aqui? Bom, nós vamos ver, a oposição anuncia manifestações pacíficas, é porque aqui em Angola as manifestações são livres de se realizar, mas depois existe uma lei que obriga os manifestantes a comunicarem, nomeadamente ao governo provincial de Luanda. E depois o governo provincial de Luanda decide em função do seu humor. Quando são manifestações a favor do MPLA e do governo, essas manifestações são autorizadas, entre comas, e quando não são, diz-se que é inoportuno, inventa-se uma desculpa qualquer. E, portanto, eu espero que não seja este o caso, que as manifestações sejam autorizadas, porque se as manifestações não forem autorizadas, receio que possam depois surgir, de alguma maneira, manifestações forçadas. Em todo o caso, mas aí o acha aparato que policial e militar... A UNITA terá a capacidade também de controlar os manifestantes, já que há muita gente que está ou estava há muito tempo a exigir protestos de rua contra os resultados da CNE. Não só militantes da UNITA, neste caso, ou dos partidos da oposição. Eu penso que quem deve estar em condições de controlar os manifestantes é a polícia. A polícia deve ter uma atitude republicana de facilitar a manifestação e se alguém dentro da manifestação tiver, comportamentos menos corretos, a polícia deve intervir no sentido de garantir a segurança dos próprios manifestantes. É isso que deve acontecer. Só que o que nós assistimos é que quando são manifestações do MPLA, a polícia fecha a rua, estende o tapete vermelho. Quando são manifestações da oposição, normalmente a polícia recebe os manifestantes com bombons e chocolates, como disse o ministro do Interior. E, portanto, é isso que está, digamos assim, errado, é isso que deve ser mudado. E Carlos Rosado, essa intenção da UNITA pode ajudar-nos a perceber isso, de avançar para instâncias internacionais exigindo uma auditoria externa à CNE, mudará alguma coisa? Tem mesmo pernas para andar? Não me parece. Todo este processo, como dizem os franceses, é um déjà vu, porque isto está a acontecer, como aconteceu em 2017 e em anos anteriores. Aqui as reclamações são uma mera formalidade, porque no fim do dia quem tem razão é o MPLA, que é o que de alguma maneira está a acontecer. Isto percebe-se porque a CNE é controlada pelo MPLA. O Tribunal Constitucional, a maioria dos juízes são também, de alguma maneira, alinhados com o MPLA. A Presidente do Tribunal Constitucional saiu diretamente do Bureau Político para a presidência do Tribunal Constitucional. A juíza vice-presidente do Tribunal Constitucional, foi ministra da Justiça do MPLA e agora já não será, porque é juíza, também foi militante do MPLA e, portanto, o Presidente da República nomeia 4 juízes. A Assembleia Nacional também nomeia 4 juízes, sendo que da Assembleia Nacional são 3 do MPLA e 1 da UNITA. Portanto, o MPLA tem 7 em 11 membros, pelo menos, dentro do Tribunal Constitucional e, portanto, como eu dizia, isto é um déjà vu, são resultados perfeitamente esperados e sem surpresa nenhuma. Ou seja, a UNITA e a oposição em peso acabará por aceitar os resultados e assumir os lugares na Assembleia Nacional. Pois, aí já não consigo dizer. Isto tem acontecido em eleições anteriores, não é? Há os protestos, há a reclamação, as reclamações não são atendidas internamente e depois a UNITA diz que vai reclamar nas instâncias internacionais sem que nós conheçamos qualquer resultado concreto dessas reclamações. Mas, portanto, não sei, a oposição reuniu-se e a única coisa que disse é que vai fazer
manifestações, não deu nenhuma indicação sobre a tomada de posse ou não na Assembleia Nacional. A minha última questão, e perante esta situação, este imbróglio pós-eleitoral, o que se espera do novo governo de João Lourenço, o que se espera da postura do MPLA após estas eleições? Pois, eu aí, quer dizer, tenho... uma coisa é o que eu desejo e penso que os angolanos desejariam, era que o MPLA tivesse percebido a mensagem e que, de alguma maneira, governasse com maior consenso. Enfim, nós não estamos aqui a dizer que, se estes são os resultados efetivos, e acabarão por ser, o que nós temos é que o MPLA tem a maioria absoluta e, portanto, pode governar, eu diria, tranquilamente, nomeadamente o Orçamento Geral do Estado pode ser aprovado apenas com o voto do MPLA. Mas não tem maioria qualificada, o que o impede, nomeadamente, de mudar a Constituição. E todas estas nomeações, por exemplo, dos juízes para o Tribunal Constitucional, que exigem 2/3, o MPLA terá que se entender com a oposição no sentido de encontrar os nomes corretos. Aí vai mudar. Agora, no dia-a-dia, não sei se mudará alguma coisa. No seu discurso de vitória, o presidente João Lourenço disse que, e deixou claro que o MPLA ia nomear tudo em Angola, os governadores, os administradores, os ministros, e, portanto, desse ponto de vista, as indicações que temos, não sei se efetivamente mudará alguma coisa na governação. Agora, temos a certeza que o MPLA já não pode continuar a olhar, nomeadamente para a UNITA, como olhava anteriormente, porque a UNITA, afinal, tem 44% dos votos, e a UNITA é maioritária em Luanda, que é a capital do país. Portanto, afinal, o governo tem a sua sede em Luanda e, naturalmente, penso que o governo terá que ter isso em conta na forma como vai governar. Mas eu penso que os sinais a mensagem, se eu bem entendi, dos eleitores, é que os eleitores querem mudança. A dúvida era se essa mudança iria ser feita na continuidade, isto é, com o MPLA, ou se iria ser feita na alternância, isto é, com a UNITA. Os resultados da CNE apontam para mudança na continuidade. Agora vamos ver em que medida é que o MPLA muda. Sendo que, de alguma maneira, o MPLA da primeira metade do mandato de João Lourenço, no princípio, era um MPLA e João Lourenço de mudança. Adotou, de alguma maneira, a agenda da oposição, mas por razões que a razão desconhece, mais ou menos a meio do mandato, as coisas mudaram completamente. Portanto, se for o João Lourenço da primeira parte do mandato, e não apenas em termos de narrativa, mas em termos de prática, eventualmente teremos alguma razão para ter esperança. É sempre um prazer tê-lo como nosso convidado, Carlos Rosado. Agradecemos imenso a sua participação nesta nossa edição muito especial aqui na DW. Ontem o Tribunal Constitucional já tinha rejeitado o recurso da coligação Casa-CE e manteve que a votação na coligação foi insuficiente para eleger um deputado. O recurso foi apreciado no plenário dos juízes e rejeitado por 9 dos 11 juízes. A Convergência Ampla de Salvação de Angola, a coligação eleitoral Casa-CE, perdeu os 16 assentos que detinha na Assembleia Nacional, segundo os resultados definitivos das eleições apurados pela Comissão Nacional Eleitoral de Angola, mas interpôs recurso alegando que os votos escrutinados não conferiam com os da sua contagem paralela, que, segundo o partido, seriam suficientes para eleger pelo menos um deputado. É o nosso convidado nesta edição muito especial da DW África, o ex-deputado da Casa-CE, Makuta Nkondo, que se junta a nós. Muito obrigado desde logo pela sua participação. A quem começo por perguntar como é que reage a decisão do Tribunal Constitucional de Angola. Ok, muito obrigado. Apesar da Casa-CE ter tido resultados insuficientes, isto não lhe impediria de ter pelo menos um deputado. Eu, pessoalmente, que estou a falar, ainda sou deputado
pela Casa CE, deputado independente, porque nós só vamos cessar depois da tomada de posse dos novos deputados eleitos. Como ainda não foram eleitos, não tomaram ainda posse, ainda somos deputados. E Sim, mas posse essa dos deputados deve acontecer no dia 16 logo, um dia depois do presidente tomar posse, no dia 15. Exatamente. Essa decisão é uma decisão fraudulenta. Isso demonstra que tudo foi manipulado, tudo foi arquitetado. Mas como assim? Como é que a Casa CE pode provar isso? Sim, pode se provar. Vou-vos dar um exemplo. Eles deram à oposição, toda a oposição, se chamar assim, apenas 96 votos, 96 deputados. O MPLA sozinho tem 124 deputados. O que quer dizer que, com 124 deputados, o MPLA está livre, tem as mãos livres para aprovar sozinho o Orçamento Geral do Estado e também, na hora H, alterar a Constituição para permitir a João Lourenço candidatar-se para um terceiro mandato. Mas quando disse que eles deram, está a dizer que não foi a vontade do povo, os resultados da CNE não reflitam a vontade do povo? Não reflete a vontade do povo. Eu estou no terreno, eu fui a cabeça de lista do Círculo Provincial do Zaire. Andei quase em todos os municípios, em todos os 6 municípios da província do Zaire e em quase 32 comunas e quase todas as aldeias da província. Fizemos um trabalho profundo que não deve refletir esse resultado apresentado pela CNE. Mas o que acontece? É um fenômeno raro, muito raro, que em todas as províncias de Angola, os votos pela Casa CE são escassos, são insuficientes, são raros. Isto deve-se a quê? Deve-se à febre de mudança, de alternância de poder por parte do povo angolano. É como aconteceu no tempo de Lumumba. Havia aquela febre pela independência, agora também a febre pela mudança, a febre pela alternância. Mas isso está a dizer que os eleitores da Casa CE votaram na alternância no projeto da UNITA, é isso? É isto mesmo, os eleitores não só da Casa CE, de quase todos os partidos políticos da oposição, votaram massivamente pela alternância, pela mudança. Essa alternância pela mudança, para eles, a alternativa para essa mudança, para essa alternância é a UNITA. É só com a UNITA que poderá haver confiança pela mudança, pela alternância. Então, sendo assim, o que é que a Casa CE reclamou junto da Comissão Eleitoral, também junto do Tribunal Constitucional? Quase todos reclamaram, não é só Casa CE. O PRS, por exemplo, hoje, a oposição toda em bloco tira só o partido da Bela Maraquias, o PHA, que elegeu dois deputados. A bandeira. É só ela que não se juntou aos outros, mas o resto, UNITA, Casa CE, PRS, FNLA, todos eles juntaram-se para organizar manifestações. Se o presidente da República e seu vice-presidente, presidente e vice-presidente da República, por parte do MPLA, tomar posse, vai haver manifestações generalizadas e em simultâneo em toda Angola. Mas isto numa altura em que as Forças Armadas estão num estado de prontidão
combativa. Isto não poderá criar alguma fricção entre os manifestantes e as Forças Armadas? É exatamente isto que está a se prever. O MPLA sempre usa força, mas desde que essas Forças Armadas e a polícia sejam republicanas, se for republicanas, elas não vão apoiar, não vão defender nenhum dos concorrentes. Tem que defender Angola e os angolanos. Defender Angola e os angolanos significa que não estarão lá para matar os manifestantes. Tudo. Mas como estamos em África e pior em Angola, tudo é possível. Massacrar, provocar um genocídio e tudo, o mais importante é o MPLA e seus candidatos governar Angola. Mas senão é aquilo que... Quando disse que o MPLA não vai tomar posse, não deve tomar posse, mesmo com a decisão do Tribunal Constitucional, ainda acha que o MPLA não ganhou e não deve tomar posse? Quem então deve tomar posse? Eu, por minha parte, quem ganhou essas eleições foi a UNITA e seus candidatos a presidente e vice-presidentes. Apesar de eu ser candidato independente pela Casa CE, tem que reconhecer aquilo que eu vi no terreno. Estou lhe dizer que o povo organizou-se, o povo evitou a dispersão de votos e votou massivamente pela alternância, pela mudança de poder. A minha última questão, como é que agora a Casa CE vai explicar ao seu eleitorado que saiu de 16 deputados para 0 deputado? Também o efeito Chivucuvuco está lá. O fato de ter expulso Chivucuvuco da Casa CE enfraqueceu totalmente a Casa CE. Todos os eleitores da Casa CE Chivucuvuco seguiram Chivucuvuco. O MPLA é aquilo que eu tenho dito, em que Congo, aquilo tem dito sempre, que um desvio de uma pessoa, o destino de uma pessoa não tem desvio. O MPLA fez tudo para barrar o caminho a Chivucuvuco. O MPLA é que provocou a expulsão de Chivucuvuco da Casa CE, é o MPLA que barrou, não reconheceu, rejeitou o projeto Podemos do Chivucuvuco. Foi o MPLA, quando digo MPLA, através do Tribunal Constitucional, usa o tribunal para tentar dificultar Chivucuvuco e, no fim, atiraram Chivucuvuco aos braços da UNITA. Chivucuvuco foi reforçar a UNITA junto do Adalberto Costa Júnior. São dois gigantes que estão a liderar, gigantes na política angolana, Adalberto Costa Júnior e Abel Chivucuvuco, mas o Justino Pinto de Andrade está aí, com Filomeno Vieira Bloco Democrático fora, mas não fora também está aí. Senhor deputado, eu gostaria de poder conversar mais consigo nesta nossa edição, mas nós não temos mais tempo. Agradeço imenso a sua disponibilidade por se juntar à DW África, emissora internacional da Alemanha. Ok, muito obrigado, eu é que agradeço. Obrigado. E tal como tinha dito no lançamento deste programa, o MPLA, partido no poder em Angola, já está a preparar a posse de João Lourenço para um segundo mandato aqui. A DW África tentou contactar o partido no poder, mas sem sucesso. O partido demarcou-se do nosso convite para participar neste programa especial. Perante o imbróglio pós-eleitoral, será que a tensão política pode descambar em Angola? É a questão que coloco o meu próximo convidado neste programa, o politólogo ou cientista político David Sambongo, que se junta a nós a partir de Angola. David, muito obrigado desde logo pela sua participação. Olhando para o processo eleitoral, acha que a oposição tem razão em contestar os resultados da CNE e também do Tribunal Constitucional, a decisão do Tribunal Constitucional? Saudações, caro jornalista, e também a vasta equipa, portanto, da vossa estação televisiva e também a todos os telespectadores que conseguem nos ouvir nesse preciso momento.
Olhando para a questão que me coloca, é fundamental dizer que o processo eleitoral angolano, como qualquer processo, comportou 3 fases fundamentais. A fase pré-eleitoral, que foi marcada efetivamente por um conjunto de situações que a oposição chamou como também irregularidade. A questão, por exemplo, da nomeação do presidente da CNE, da Comissão Nacional Eleitoral, o senhor, portanto, Manuel Pereira, mais conhecido por Manico, que foi fortemente contestado pela oposição, sobretudo pela UNITA, por conta de um conjunto de processo, tendo em conta o seu currículo, e que, mesmo assim, o partido no poder fez fim-capé e conseguiu mantê-lo dentro das estruturas, ou seja, na presidência da Comissão Nacional Eleitoral, que é o órgão que administra as eleições em Angola. Também a fase pré-eleitoral foi marcada efetivamente da reforma que se fez, uma pequena alteração na legislação eleitoral, que foi a Lei 36/11 e foi alterada para a Lei, portanto, 30/21, que a oposição toda em bloco pediu ao Presidente da República, ao Presidente João Lourenço, para que não promulgasse a Constituição naqueles termos. O Presidente João Lourenço até fez um bocadinho de história, não, mas mesmo assim voltou. Sim. Estamos a ter dificuldades, acho que tem a ver a dificuldade de rede aí, mas isto tudo pode pôr em causa a legitimidade do governo do MPLA, que o partido que foi anunciado como grande vencedor das eleições de 24 de agosto? Sim, esse conjunto de situações de irregularidades que foram severamente denunciadas pelos partidos na oposição, e também há uma onda crescente da própria sociedade civil, é que hoje o eleitorado angolano mudou. Hoje, portanto, há uma alteração profunda na base eleitoral. Há muitos jovens que participaram nesse processo eleitoral, sobretudo aqueles que estão longe do trauma da guerra, aqueles que nasceram nos anos 2002, e, portanto, participaram nesse processo e também participaram de forma ativa, quer no dia da votação, quer na fiscalização do voto. Portanto, essa situação histórica de alguma forma dá razão à contestação que a oposição está a fazer. A oposição, pura e simplesmente, a Casa CE foi chumbado, portanto, o seu recurso, né, a sua interposição, que colocou junto do Tribunal Constitucional para impugnar, vem a UNITA, que também, junto da Frente Patriótica, que colocou o processo para uma verificação, ou seja, um controle judicial das atas. O que a oposição está a pedir, o que a UNITA está a pedir ao Tribunal Constitucional é que se faça, portanto, a comparação das atas, um controle, uma verificação. Sim, para fazer comparações das atas síntese e efetivamente se colocar a questão, a verdade eleitoral, um princípio fundamental, a questão da verdade eleitoral. Não havendo essa vontade por parte das instituições políticas, sobretudo da CNE, enquanto administradora do processo eleitoral, que é um processo muito importante, que abre o concurso para, portanto, o provimento de vaga do Presidente da República, do Vice-Presidente da República e dos deputados da Assembleia Nacional. É importante sublinhar isso, porque nós em Angola as eleições faz-se num único pacote, ou seja, depende muito das eleições a configuração do poder político em Angola. Nesse entretanto, quando os processos políticos não atendem aquilo que são as aclamações, não tem em conta as regras dos jogos, não são claras, e que efetivamente as não dá um sinal positivo de que é possível que haja então uma atenção especial naquilo que são as reivindicações, quer da sociedade civil, quer dos principais concorrentes desse processo eleitoral, que são os partidos políticos na oposição. Penso que, de alguma forma, haverá uma crise de legitimidade a nível do poder político em Angola.
A minha última questão, muito rapidamente para encerrarmos, não temos mais tempo. Como é que se vai resolver agora este imbróglio pós-eleitoral em Angola? A oposição diz que vai para a rua para protestar, exigindo a verdade eleitoral. Como sair desta situação? Sim, nós precisamos, há uma onda, há uma situação, há um conceito que se está a transformar aqui na nossa sociedade e que é muito feio. As manifestações estão previstas na Constituição e na lei. Nós temos uma lei ordinária sobre manifestação e reunião. Nós temos, nos termos do artigo 47 da Constituição da República de Angola, o direito à liberdade de reunião e manifestação. E, portanto, é muito natural que a oposição vá para a rua se manifestando, desde que sejam pacíficas, porque o poder político em Angola é conquistado de acordo com o artigo 4 da nossa Constituição por via pacífica. E, nesse entretanto, eu penso que as forças de ordens que estão colocadas nesse preciso momento devem agir de forma republicana para que, efetivamente, não tenhamos um caos no nosso país. David Sambongo, muito obrigado pela sua disponibilidade por participar nesta nossa edição muito especial aqui na DW África. DW Eleições. E com este anúncio da decisão do Tribunal Constitucional de Angola, temos aqui para analisar esta decisão o jurista angolano Manuel Kangundo, a quem começo por perguntar, Manuel, como é que podemos enquadrar juridicamente esta decisão da instância máxima da justiça angolana? Não, antes de mais, nós queríamos desejar uma boa noite a todos que nos acompanham, quer em Angola, quer na diáspora. Eu de seguida dizer que o enquadramento que se pode fazer do acórdão 769 do Tribunal Constitucional, que vem negar o provimento ao pedido da UNITA apresentado em recurso em sede do contencioso eleitoral, é, na verdade, o reflexo de uma decisão que posso considerar como um atentado à ordem constitucional, na medida em que os partidos políticos apenas pediram ao Tribunal Constitucional que ordenasse a recontagem dos votos, ou então ordenassem a confrontação das atas e, com isso, a recontagem dos votos, com base a se obter a verdade eleitoral. Apenas isso. E penso que os angolanos todos estavam expectantes. Os angolanos todos tinham a expectativa de que a verdade eleitoral fosse aparecer com a intervenção do próprio Tribunal Constitucional. Penso mais ainda que o próprio Tribunal Constitucional tinha a oportunidade, ou seja, os angolanos tinham a expectativa de que o Tribunal Constitucional fosse fazer história com isto, não é? Ao ordenar, portanto, a confrontação, que não custa nada e até é legal. Estranha-me, e olha, uma nota fundamental, uma nota muito importante. A CNE é chamada a contestar, na sua contra-alegação, pede ao Tribunal que não dê provimento ao pedido da UNITA, e alega o facto de não estar obrigado, não é, por lei, de confrontar as atas síntese. Bem, nós não compreendemos, não é? Na verdade, para nós isso compreende a pior aberração jurídica que um jurista pode ouvir, não é? A pior aberração que pode ocorrer em sede de estudo do direito, não é? Não sabemos se isso decorre de alguma debilidade interpretativa ou mesmo propositada, na medida em que a lei até pode não expor de forma clara, ou pode não dispor de forma clara, mas é sabido que em direito há um princípio muito básico, segundo a qual o que não é proibido é permitido. Ou seja, se a lei não dispõe de forma clara que a CNE tem a obrigatoriedade de se confrontar as atas com vista a se obter a verdade eleitoral, né, a lei também não proíbe que tal ocorra. Logo, se a lei não proíbe, é porque é permitido. Aqui tem até acolhimento o princípio de deferimento tácito, se quisermos fazermos a colação com o direito administrativo, no caso. Muito obrigado, Manuel Kangundo, por se juntar a nós nesta edição muito especial da DW África. DW Eleições. Estamos assim a fechar mais uma edição muito especial da DW África, emissora internacional da Alemanha, que está a acompanhar minuto a minuto as quintas eleições em Angola.
o Tribunal Constitucional diz que encerrou o processo eleitoral e para já reações para ler em dw.com/português, também no nosso Facebook e no nosso canal de YouTube. A todos que seguem a DW África, o nosso muito obrigado. Voltamos quando justificar para fazer mais um ponto de situação do que se passa em Angola e no resto do mundo. A todos, um abraço forte e muito obrigado.